Então, para que a nossa noite seja bem completa, convido dois membros do nosso GT de formação que vão nos ajudar nesta noite na condução, o César e a Thalita. Venham conosco, vamos juntos, queridos amigos. César, boa noite. Thalita, boa noite. Abram vossos microfones, vamos juntos noite, conversar. Boa noite, Padre Tiago, boa noite, Marcos, e também a todos e todas que estão aqui acompanhando. É uma alegria, né, participar desse primeiro Conexão Pascom de 2022. Eu sou César Barros, sou da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, sou jornalista e, junto com a minha colega que vai se apresentar agora, nós vamos mediar aqui essa conversa de hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thalita Vilauba, eu faço parte do GT de formação e também sou jornalista, faço parte da Diocese de Marília, estado de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir para que esse Conexão Brasil seja realmente muito bom. Bom, a nossa primeira convidada é a Joelma Viana. Ela é gestora da Rede de Notícias da Amazônia e vice-presidente da Rede Católica de Rádio. Ela atua há 21 anos na comunicação radiofônica, é graduada em letras, especialista em jornalismo científico e mestra em educação. A Joelma vai partilhar a experiência do rádio conosco. Joelma, boa noite, seja bem-vinda à nossa Conexão Pascom. Boa noite, Thalita, boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco hoje. Primeiramente, agradecer o convite que foi feito aí pelo Marcos Túlio para estar aqui conosco, para estar aqui junto com vocês. É uma honra muito grande, né? Estou vendo aqui bastante pessoas, um Brasil inteiro cabe numa tela de computador, e isso é muito bom. A gente poder se encontrar em vários lugares, no mesmo espaço, no mesmo momento. Acho que a pandemia como um todo trouxe essa possibilidade de estarmos juntos, mesmo que separados, mas juntos numa tela de computador e uma conexão só. Queria convidar Obrigada. aqui o René Dentes, que é professor de ética da PUC Minas, onde também atua como membro da equipe executiva do Observatório da Evangelização. Ele é psicanalista, doutor em teologia pela FAGE, com pós-doutorado pelas Universités de Fribourg, na Suíça, Universidade Católica Portuguesa e PUC Rio. Ele é comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia, autor de 7 livros, dentre os quais Horizontes de Perdão. Ele vai trabalhar conosco hoje a importância da escuta na pastoral. Boa noite, Renê, seja bem-vindo ao Conexão Pascom. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E o nosso próximo convidado é o Padre Eduardo Kologeski dos Santos. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora de Salete, em Porto Alegre, e promotor vocacional da Arquidiocese de Porto Alegre. Padre Eduardo irá partilhar a experiência do Telepaz. Boa noite, Padre Eduardo. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos que estão com muita alegria participando desta live. E é uma alegria estar aqui convosco para partilhar a nossa experiência aqui do Sul, mas que conseguiu atingir tantos lugares do nosso Brasil. Ei, Padre Eduardo, boa noite, obrigado. Então a gente vai logo passar a palavra a Joelma Viana, que vai fazer aí essa partilha, que com certeza vai nos enriquecer nesta noite. É com você, Joelma. E eu destaquei alguns pontos. A primeira coisa a destacar é os 100 anos do rádio, né? A gente está em 2022, setembro agora, o rádio completa 100 anos, e essa tão importante tecnologia, que para muitos é uma tecnologia ultrapassada, né, para nós continua sendo um veículo importante, principalmente pela dinâmica que traz e nos faz hoje, digamos, estarmos cada vez mais próximos, né? Quando o rádio surge lá em 1922, a gente começava a pensar nessa possibilidade que o rádio trazia de aproximação. Ele era o queridinho da família, era o queridinho da casa, né? E quando veio a televisão, disseram o rádio vai acabar, né? E aí o rádio se reinventou e continuou vivo, né? Quando chegou a internet, novamente disseram agora o rádio acaba, né? A internet
não dá para competir com o rádio. E o rádio foi lá, se reinventou novamente e continuou mais vivo do que nunca, né? Então, hoje a gente tem um rádio que está presente, querendo ou não, nas telas, porque a gente pode assistir hoje os programas de rádio, ele está nos telefones celulares, e agora, com o podcast, ele ganhou assim um ar novo, um gás novo para que pudesse continuar existindo. E essa importância do rádio, aqui para nós, da região amazônica, ele tem uma importância muito grande, porque quando a gente olha a região amazônica, nós estamos falando de várias Amazônias, né, com vários contextos diferentes e longas distâncias. E para se chegar nesses lugares onde estamos, o rádio é o principal veículo, né? Há lugares que a internet não chega, que a televisão não chega, mas o rádio ele está presente, né? Eu queria destacar 2 pontos dentro dessa importância que o rádio tem na região amazônica. Aqui em Santarém, onde eu moro, onde estou, a gente tem a ambulância, que é para atender as comunidades que estão às margens do rio, né? Como não se tem como fazer ligação para o motorista da ambulância, né, ou mandar uma mensagem via WhatsApp ou por e-mail, conseguir ter contato, o que os comunitários geralmente faziam? Geralmente ligavam para a rádio chamar o motorista da ambulância para ele fazer o atendimento. Então, aqui ele ganha essa importância por conta de fazer essa conexão entre a pessoa que está lá na comunidade precisando de um atendimento e o motorista da ambulância para fazer isso. Em outros lugares, o rádio continua sendo o correio, né? É aquele espaço que as pessoas têm para mandar mensagem para a família, para dizer para o esposo que o bebê nasceu, para falar que está indo até a comunidade. Até os párocos, né, de diferentes paróquias, os padres usam o rádio para avisar, olha, tal dia, às vezes eu estou chegando aí para fazer o batizado, para estar fazendo a crisma, para reunir com a comunidade. Então, o rádio tem essa importância muito grande aqui na nossa região amazônica. E é pensando nessa importância que o rádio tem, né, na nossa região, é que quando a gente pensou em criar uma rede de comunicação, nós pensamos, nós temos uma rede de televisão, várias redes de televisão, a rede de internet, que era o grande boom do momento, quando a gente pensou em criar uma rede de comunicação, e logo em seguida vem pensar, não, o que a gente ganha de espaço é o rádio. Então, vamos fazer uma rede de rádios, unir rádios juntas. A gente tem aí o exemplo da Rede Católica de Rádio, mas na região amazônica a gente precisava de uma rede que pudesse falar a nossa linguagem também. E aí, então, nós criamos uma rede de comunicação através do rádio, uma rede que é formada hoje por 20 emissoras de rádio e que tem, digamos, a maioria dessas emissoras são emissoras católicas, né? Nós temos dentro da nossa rede apenas uma rádio que é comunitária, mas a maioria são emissoras católicas, né? Trazendo aí o exemplo da Rede Católica de Rádio, nós replicamos. Então, para ver o quanto que é essa importância que nós temos no rádio. E mais agora, recente, nós temos o avanço do podcast, que fez com que a maioria das paróquias, das igrejas, das pastorais de comunicação, as diferentes pastorais que existem no Brasil, trabalhassem esse formato, né, novo. Então, vamos informar os nossos paroquianos, vamos informar a nossa comunidade através de um rádio, né? Então, eu vou produzir um podcast, não precisa muito, né? Você usa o aparelho celular, você edita ali o seu áudio, você faz a gravação com as pessoas e através do próprio celular você já monta, já faz a edição desse material e divulga através do celular, do WhatsApp, esse podcast que você está produzindo. Então, a gente tem aí essa presença do rádio ainda muito forte. Então, hoje, celebrar o rádio nesses
quando completa 100 anos, é ver que ele ainda tem muita importância, né? E aí, juntando um pouco com a mensagem do Papa Francisco, aí se pode dizer assim, mas o Papa diz que é preciso ir, ver, né? O rádio muitas vezes não vai, ele só escuta, a gente só escuta, né? Mas quando a gente está produzindo, e aí eu acho que a dinâmica diferente, porque a gente está tão acostumado a ouvir, né, que é necessário a gente também ir ao encontro e, digamos, escutar, porque muitas vezes a gente só quer ouvir, e ouvir é algo muito mecânico, né? A gente não para escutar o que o outro tem a dizer. E essa dinâmica que o Papa nos propõe esse ano, no documento do Dia Mundial das Comunicações, a gente tenta estar fazendo na Rede de Notícias da Amazônia. Quando a gente sempre diz assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, que a nossa comunicação, ela não é uma comunicação de informação, ela é uma comunicação do verbo comungar, né? A gente precisa comungar da vida do outro. E para comungar da vida do outro, eu preciso sair do meu espaço, ir ao encontro desse outro, ver a sua realidade e ouvir o que ele tem a dizer, escutar o que ele tem a dizer. Tentar entender como é essa realidade para poder, então, eu divulgar. Eu não posso divulgar aquilo que eu não vivenciei, que eu só ouvi, mas eu preciso escutar, eu preciso trazer isso para mais próximo de mim. Então, a gente tenta fazer essa dinâmica. Eu ainda digo que é uma tarefa muito difícil para nós, enquanto comunicadores, porque a gente quer ouvir e falar, né? Quando eu conversava com o Marcos Túlios, ele lembrava Rubem Alves, que Rubem Alves dizia que há muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória, né? A gente é preparado para falar e muito pouco para ouvir, para escutar o outro. E essa reflexão que o Papa nos traz hoje, para esse ano, é de escutar, não só ouvir, que é algo muito mecânico, né? Eu estou ouvindo, eu estou falando com você, eu estou ouvindo. Mas será que realmente eu estou escutando? Eu estou querendo entender? Eu estou tentando compreender o que o outro tem a dizer? Eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente quer trabalhar. E o rádio, ele nos faz esse caminho, né? Porque ele nos permite essa escuta. Eu acho que é o primeiro trabalho que a gente tem é o de escutar. Acho que a imprensa, logo no início, veio e trouxe a letra, né? A gente lia bastante. Quando vem o rádio, a gente passa a ouvir, e aí você tem que prestar atenção, e essa dinâmica inicial ela precisa ser retomada, de prestar atenção, de sentar junto e prestar atenção no que está sendo falado, porque eu acho que a televisão, a própria tela, veio e nos tira essa dinâmica. Às vezes eu fico muito ligado no que a tela está apresentando, que eu esqueço quem está ao meu redor. E aí é preciso a gente retomar essa dinâmica. Não estou dizendo que a televisão é prejudicial, mas é preciso saber também como é que a gente consegue alinhar esses verbos. Ver, ouvir e comungar. Eu paro por aqui. Muito obrigada, Joelma, pela sua partilha. Eu tenho a sensação de que tudo que você compartilhou com a gente nos uniu mais à mensagem do Papa. Muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer algum esclarecimento, vai deixando para a gente no chat, que no final da apresentação dos nossos 3 convidados, eles vão estar disponíveis para responder essas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no chat, que a nossa equipe está acompanhando, e a gente vai apresentar depois para os nossos convidados. Eu convido agora o César para nos apresentar o René. Convidar o professor René Dentes, né, que hoje ele vai trabalhar com a gente a importância da escuta na pastoral. Professor René Dentes, que é professor da PUC Minas. Professor, boa noite mais uma vez, fique à vontade aí para sua partilha. Boa noite, César. Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer, uma alegria estar aqui com vocês, partilhando aí esses momentos. Bom, de fato, pessoal, eu vejo que a escuta cada vez mais é um elemento fundamental nos nossos tempos. Os nossos tempos, nós podemos dizer que são tempos de muito ruído,
São tempos em que nós nunca estivemos tão conectados. Nós sabemos de tudo, de todos, o tempo todo. Nós desejamos muito, mas não desejamos nada. E o Papa Francisco, que não resta dúvida a nenhum de nós, é o grande líder de uma grande luz para os nossos tempos pós-modernos. E o Papa Francisco, ele traz a perspectiva da escuta em diversos momentos e insiste muito nessa escuta. Por quê? Como sabedoria do tempo, como ele diz no próprio documentário recente. Ele vai dizer que se uma pessoa está no leito de morte, não é simplesmente não é tão válido assim, ou o mais importante, mais fundamental, não seria levar métodos, levar propostas psicológicas, levar soluções. Não. Diante de um elemento trágico da vida, o que resta é a esperança que muitas vezes ainda não é nomeada. Então, o Papa Francisco insiste, vamos levar a escuta a essa pessoa que está numa situação limite, por exemplo, que é uma situação difícil, que é uma situação de dor, que é uma situação de vulnerabilidade. Estar em presença, isso é escutar. Simplesmente se abrindo. O que o outro precisa é justamente desse acolhimento. Acolher, como dizia um filósofo do século XX, muito aclamado pelo Papa João Paulo II, Emmanuel Levinas, ele dizia, há algo de infinito no outro, mas esse infinito, ele é incompreensível. O que nós podemos fazer é apenas nos abrir a esse outro, deixar o outro ser ele mesmo, não conceituá-lo, não classificá-lo. Nas propostas da psicanálise, que venho trazendo essa perspectiva nos meus textos, né, no Observatório de Evangelização, em especial, da PUC Minas, tento unir psicanálise, teologia e filosofia. E a psicanálise, ela me mostra um pouco esses elementos do não dito, dos não ditos, os elementos que estão num lado mais vulnerável dos sujeitos, que é o lado inconsciente. Então, para escutar bem, é preciso não se apressar, não dar soluções. Nós nos apegamos a racionalidades, a pensamentos que são frutos do mundo ansioso, do mundo líquido, do mundo que quer dar soluções rápidas. E isso não é possível, isso não é acolher. Acolher, de fato, é escutar atentamente, é estar com. Por isso o Papa Francisco insiste tanto. Ele enfatiza que não devemos dizer palavras de consolo para que a pessoa saia de uma situação trágica, como um passe de mágica, como se fosse uma espiritualidade rasa, como nós vemos aí, nem chamaria isso de espiritualidade, mas uma espiritualidade mundana dos livros de autoajuda. Muitas vezes não há o que fazer, nem o que dizer, apenas escutar. As palavras, elas são insuficientes. A escuta é que se faz e que se mostra como grandiosidade e densidade humana. Escutar é um gesto de estar junto, de dar as mãos. É o ato mais urgente e necessário em momentos desérticos. Entender o outro, descolonizando discursos, é um passo fundamental às nossas atividades pastorais. Uma igreja em saída, em escuta às dores do mundo, aos seus sentidos e seus abismos. Uma igreja com o espírito sinodal. Papa Francisco diz assim, as palavras dele, temos a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da proximidade, que estabeleça, não só por palavras, mas com a presença, maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo. Uma igreja que não se alheia da vida, mas cuide das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Uma igreja que verdadeiramente traga a esperança humana, mais a maior densidade humana. Então, nessa perspectiva, trago para vocês uma experiência analítica pastoral.
que pude partilhar com um amigo que também depois escreveu um livro, o Dom Vicente Ferreira, que é esse livro aqui, Horizontes de Perdão, depois deixo a referência. Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, escreveu sobre Brumadinho e pastoreia o povo de Brumadinho no seu mar de lamas existencial e de abandonos, e eu pude escutar o povo de Bento Rodrigues em Mariana, onde também atuo e tenho um grande apreço, sei que alguns aqui da Arquidiocese de Mariana presentes, deixo o meu abraço fraterno, onde atendo como psicanalista, leciono também e já fui professor da Faculdade Arquidiocesana, atual Faculdade Dom Luciano Mendes. Lá, escutando núcleos familiares, pude ver como que a vulnerabilidade do povo do Bento, que foi atingido, né, pela queda da barragem, né, pelo rompimento da barragem de Fundão, na verdade, não houve uma restituição, uma reconciliação muito efetiva, porque se faltou a escuta. Escutar que o povo ali, ele tinha a dimensão da terra como extensão do corpo, o corpo e a terra, e a comunidade. É um exemplo que, no fundo, se tentou reconstituir algo sem escutar. Nesse sentido, nesse livro, Dom Vicente, eu e outros autores, tentamos mostrar um pouco que a perspectiva do perdão, ela é a perspectiva mais densamente cristã, mas é a perspectiva que pressupõe a escuta. Não há cristianismo sem escutar as vulnerabilidades, e não há cristianismo sem o perdão. Difícil? Sim. Impossível? Não. Sublime também é o perdão. Então, a perspectiva da escuta é a primeira para conseguirmos desligar o agente do ato e tentarmos, então, entender como foi o dano, o que esse povo está clamando. O povo do Bento estava, em sua maioria, perdido, sem a terra, sem seu chão, sem sua história, sua historicidade. E agora vivia uma situação de desamparo. A postura, a perspectiva pastoral, a perspectiva junto com um horizonte terapêutico, psicanalítico, é a perspectiva da escuta. Vamos escutar as dores antes de trazermos soluções. E aí sim podemos alcançar uma reconciliação verdadeira. Carlos Mendonça Álvares, um frei dominicano, professor mexicano, teólogo, mais importantes teólogos da teologia latino-americana atual, ele diz que não é possível fazer teologia hoje sem atestar os sujeitos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela se inicia com a própria origem do cristianismo. O que é o cristianismo, senão um Deus que se fez fraco, se fez carne, um Deus que mostra a dimensão do poder no não poder, da riqueza na pobreza, da força na fraqueza. Um Deus que é fruto de um verbo encarnado, da encarnação, da carne. E nesse sentido, não podemos pensar o cristianismo nos contextos pós-modernos, nos contextos atuais, no mundo sem bússola, no mundo desbussolado, se não acolhermos, se não, primeiramente, escutarmos. O mundo atual tem muitas propostas, medicamentos, autoajuda, tecnologias, várias propostas que são rasas, efêmeras, e que servem muito a uma sociedade de consumo. O cristianismo, às vezes, por vezes, entra nessa lógica, infelizmente. Mas o cristianismo não pode esquecer da sua dimensão de vulnerabilidade, da sua dimensão de, primeiro, escutar. Fazendo isso, aí sim, ele pode alcançar essa grandeza, esse infinito em nós, como dizia o filósofo Emmanuel Levinas.
Só assim nós vamos sair dessas armadilhas miméticas do cristianismo atual, de pensarmos que vamos dar soluções frágeis, fáceis a tudo. Não. A solução, ela vem depois da humanização, do escutar o outro. Isso parece algo muito simples, mas não é, porque nós temos uma tendência a ser, num mundo ansioso, apressados, dar logo soluções. Tentamos trazer as nossas teologias modernas, racionais, como solução para tudo. Papa Francisco, na sua sabedoria do tempo, também diz: a teologia tem alguns momentos que é preciso que ela encare o abismo, encare o nada, e que se cale, apenas dialogue com outras dimensões da esfera humana. Assim, nós poderemos chegar a uma igreja em saída, a uma igreja que está em consonância com o espírito sinodal, com o sínodo, uma igreja que realmente é humana e do século XXI para sempre. Nesse sentido, é uma teologia que parte dessa escuta, desse esvaziamento, dessa kenosis, dessa possibilidade de simplesmente escutar. Nós fazemos isso como uma bússola no mundo onde há um excesso de ruídos e pouca escuta. Muitas vezes, a proposta psicanalítica, por exemplo, proposta teológica e filosófica, deve, antes de tudo, partir de escutar. Escutar é algo que só essa dimensão humana permite a empatia, o estar com o outro. E isso nós perdemos. Sem isso, nós não podemos entender o perdão, nós não podemos entender a reconciliação entre os humanos, porque nós partimos das nossas falas, das nossas teorias, e aí simplesmente esquecemos que o outro não é compreensível de forma absoluta, de forma totalitária, e não desligamos o agente do ato. Nesse sentido, nós matamos o outro simbolicamente, caímos em mimeses violentas, em imitações, e isso é ruim para o nosso cristianismo atual. Nesse sentido, a felicidade, como que nós podemos pensar a felicidade do mundo atual? Parece despercebida, parece que vivemos em um mundo, muitas vezes, de depressão. Como psicanalista, e muitos colegas concordam, nunca tivemos um mundo tão conectado, tão tecnológico, com tantas soluções, mas, ao mesmo tempo, tão desconectado, com tantos casos de depressão, com tanta ansiedade e, infelizmente, desesperanças e suicídio. Isso é muito grave e isso é sinal de que nós estamos numa conexão de afetos muito doentia. Contra isso, o grande remédio é a compaixão, é a escuta, é justamente o estar com Papa Francisco, não tenho dúvida, Dom Mol, reitor da PUC Minas, que dera o Observatório da Evangelização, nos deu a missão de propor um humanismo cristão, um humanismo renovado, com todas as nossas ferramentas filosóficas, teológicas, psicanalíticas, das humanidades e etc., para pensar, sobretudo, uma igreja que está à luz de Francisco. Francisco é a nossa bússola e é a grande bússola do cristianismo, que talvez seja uma das últimas esperanças para um mundo verdadeiramente, densamente humano, sem guerras, sem conflitos, sem algumas das grandes mazelas que esse mundo traz. O mundo da escuta, o mundo do perdão, o mundo da genuína felicidade, o mundo verdadeiramente humano. Um Deus que se fez humano. E é isso que nós temos como legado. Uma igreja em saída. Uma igreja a partir de baixo.
uma igreja a partir das vulnerabilidades. É aí sim que nós podemos trazer o perdão para um mundo, uma felicidade genuína, a escuta para um mundo de algoritmos, um mundo comandado por algoritmos, um mundo comandado pela melancolia, um mundo comandado pela inteligência artificial, não importa. A dimensão da escuta sempre será unicamente humana. Humana. Quem nos garantiu isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu grande legado e a sua humanidade divina. Muito obrigado. Espero dialogar com vocês ainda mais. Nós é que agradecemos, professor Renê. Acho que a sua reflexão foi, acho que bastante profunda. Todo mundo tem muitas partilhas aqui no chat, concordando com as suas palavras e também algumas perguntas para daqui a pouco, né? Então, eu queria reforçar a todos que estão participando que, à medida que os nossos convidados forem partilhando, vocês podem ir deixando aí as perguntas que daqui a pouquinho a gente vai repassar aos convidados. Agora eu vou passar para a Thalita convidar o nosso último debatedor desta noite. O Padre Eduardo vai partilhar conosco a experiência do Telepaz, serviço de acolhida por meio da escuta oferecido durante a pandemia. Padre Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. Obrigado também, Marcos, pelo convite. Uma alegria poder estar aqui com vocês, essa experiência de família brasileira. São tantas representações de tantos locais, cada um com a sua riqueza. E muito boa a partilha da Joelma, também do Renê. Quero partilhar aqui uma experiência muito pontual aqui da nossa região sul do Rio Grande do Sul, na Arquidiocese de Porto Alegre. Naquele primeiro grande momento da pandemia, que compreende ali março até outubro, podemos colocar assim, em que tantas situações tristes começaram a vir à tona, necessariamente foi preciso que o isolamento se consolidasse, e isso em cada local certamente gerou muitas repercussões que continuam ainda se manifestando na experiência de cada pessoa de ter que se isolar, ter que ficar distante, ter que lidar com tantos sentimentos adversos sem poder muitas vezes partilhar ou se sentir amparada. E foi nesse contexto todo, naquele primeiro grande momento, que os bispos da nossa arquidiocese tiveram a iniciativa de pensar algo para que a igreja pudesse servir melhor à comunidade. Não só a comunidade cristã, mas a sociedade de maneira geral. E aí que nasce a ideia do Telepaz. Eu fui convidado então pelos bispos naquele contexto, e de março a setembro nos dedicamos aí um grupo de mais de 50 pessoas, todas vinculadas à fé cristã, católica, psicólogos, psiquiatras, também ministros ordenados, diáconos, religiosas, padres, leigos, das mais diversas áreas, mais um tocante às humanas. E a partir disso nós conseguimos abrir os braços quando não se podia nem tocar de maneira real nas pessoas. Nós tivemos a parceria da PUC aqui do Rio Grande do Sul e desenvolvemos, na verdade, um canal telefônico. Tínhamos um número de telefone no qual as pessoas que quisessem serem ouvidas ligariam qualquer período do dia, 7 dias por semana, e seriam atendidas por um dos voluntários. Foi uma experiência bastante rica, profunda e desafiadora, porque, afinal de contas, todos nós estávamos imersos naquele profundo tempo de sombras, aquele grande primeiro momento. Mas foi preciso isso. Aqui eu recordo uma citação de Agostinho que diz que a esperança tem duas filhas muito lindas, a indignação e a coragem. A indignação de não aceitar as coisas como elas estão e a coragem de fazer algo para que elas possam serem transformadas. E, na verdade, foi isso que aconteceu. A partir do momento que o Telepaz começou a funcionar, nós tivemos uma ampla divulgação nas mídias católicas, no de Brasil, aqui no Rio Grande do Sul também na mídia secular. Os nossos 50 voluntários começaram, então, a escutar com muito respeito, com muito desprendimento também, as pessoas que estavam ali ligando. Importante é isso que o Renê também colocou em relação à escuta, uma escuta genuína, que não quer falar ou se sobrepor ao outro. Acredito que essa experiência do Telepaz nos ajudou aqui, nós voluntários, a realmente compreender melhor o que significa
Quem escuta, aprende. Quem escuta, aprende. Aprender, muito mais que um conjunto de palavras, os sons que a pessoa emite, mas uma parte daquela pessoa que está ali se expondo a você, que está se descobrindo a você. Evidente que muitas partilhas eram muito desafiadoras, tratando de temas referentes ao luto de maneira especial, mas muitas pessoas com pensamentos suicidas, muitos dramas que a sociedade hoje consegue olhar para trás e ver que estavam acontecendo, como, por exemplo, violência familiar. E tudo isso nós tínhamos que, ao mesmo tempo, escutar as pessoas com atenção, com carinho, com respeito. A proposta era, no final desta partilha, de maneira muito livre, buscar fazer uma oração com elas, buscando oferecer a Deus, mas em casos muito extremos, sim, apresentar a sugestão, de repente, de algum dos números aí, de, por exemplo, a Delegacia da Mulher. Por quê? Porque nós não estávamos atendendo, assim, situações muito, podemos chamar assim, normais dentro daquela grande dificuldade, mas situações muito drásticas e limites de inúmeras pessoas. Foi muito positivo. Por quê? Porque sentimos que naquele contexto foi preciso aquela atitude, aquela ação da nossa igreja. Nesse inteirinho nós recebemos aí ligações de mais de 1.000 pessoas, foi uma grande demanda, mas que depois, passada esta primeira onda, né, depois tivemos tantas outras, se demonstrou que o serviço poderia já acontecer de maneira mais local. Enquanto padre, né, também atuando, exercendo o ministério, servindo nas comunidades. O Telepaz, ele é o exercício do dia a dia nosso, né? Na paróquia nós temos muitas demandas de os mais variados tipos, administrativos, pastorais, mas no fundo, toda pessoa quer ser acolhida, e ser acolhida é ser escutada. E muitas vezes isso é o que nós menos fazemos, porque estamos sempre com muitas agendas. Se brincava que antes da pandemia, ou por exemplo ali em março, nós tínhamos todo um cronograma feito para 2020. Veio a pandemia e acabou com tudo aquilo. De fato acabou. Mas eu acho que nós já colocamos muitas outras agendas agora, para 2022 e 2023, essa pressa de querer lidar com, às vezes até demandas que nem existem ainda, parar, escutar as pessoas, tentar tocar a sua intimidade quando ali se revela. Acredito que isso tem muito daquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos, porque a fé cristã ela passa pelo testemunho, passa pela relação. Tem um autor que eu gosto muito, que também busco estudar bastante, que é Jürgen Moltmann. Moltmann trabalha o tema da esperança, o princípio de esperança, e ele dizia que para viver de maneira esperançosa, para viver a esperança, é preciso cultivar em si nos outros o senso de possibilidade. Quando nós não temos mais o senso de possibilidade, aí de fato tudo fica muito difícil. O que significa isso na prática, naquele contexto da pandemia do Telepaz? As pessoas estavam fechadas, estavam com medo, estavam isoladas, vendo os seus entes queridos muitas vezes ir para o hospital ou até morrerem, e já achavam que não haveria mais um amanhã. E isso foi uma experiência muito profunda. Quando elas têm possibilidade de se relacionar, de se conectar com outra pessoa, de novo se volta a pensar, há uma luz no fim do túnel. Ainda há pessoas aqui. Ainda há maneiras de se conectar. Ainda há maneiras de se encontrar. E esta capacidade criativa, elaborativa, naquele primeiro momento, aqui na nossa arquidiocese, mas assim em tantos outros lugares do Brasil, acredito que nas nossas dioceses também, surgiram iniciativas semelhantes e algumas certamente até bem mais desenvolvidas. Então, o Telepaz, em resumo, ele serviu naquele contexto, depois, evidentemente que paramos, suspendemos o serviço e começamos esses 50 voluntários, nas nossas paróquias também, a desenvolver aí o trabalho, mas de maneira mais pessoal, personalizada e presencial dentro daquilo que foi possível. Para mim, foi um tempo de grande crescimento humano, de maneira cristã, porque me dei conta de que muitas vezes antes o essencial era deixado de lado. E hoje busco viver de novo a pastoral nessa dimensão da escuta das pessoas. Especialmente quando, no dia a dia, e isso acontece frequentemente,
As pessoas vêm com 1000 coisas para falar com o padre a respeito de 1000 coisas que estão acontecendo, e às vezes tudo que o padre precisa fazer é perguntar: e você, como é que você está? E o resto depois a gente busca encaminhar. A nossa comunidade cristã, ela vive disso. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, encontram nele o fundamento, a razão do seu ser, que querem transformar o mundo, fazer o reino de Deus acontecer, mas a gente não pode esquecer que isso é entre eu e você, aí formamos um nós, e aí sim nós conseguimos dar um testemunho mais amplo, onde nós estamos. Aqui de Porto Alegre, onde nós vivemos a nossa fé, você aí da sua cidade. Então, de maneira bastante breve, resumida, coloco essa partilha em relação ao Teripaz. Depois, caso alguém tenha mais alguma dúvida, fique bastante à vontade para retirá-las. Muito obrigado. Muito obrigada, padre, pela sua contribuição. Ajudou bastante a esclarecer bastante coisas a respeito da escuta, com a mensagem do Papa Francisco. Muito, muito obrigada. Eu quero abrir agora, então, o espaço para a gente poder responder algumas perguntas que o pessoal, nossos participantes, mandaram. Eu vou chamar o César para começar com a primeira pergunta, que foi para a Joelma. César? Oi, Thalita, isso mesmo. A gente teve aqui uma série de perguntas interessantes para Joelma, né, que partilhei um pouquinho sobre a comunicação no rádio, teve também para os outros debatedores, mas a boa parte das perguntas, Joelma, tem sido sobre podcast. A Elaine Angeli perguntou que conteúdo se envia por podcast, e o Moura perguntou se a divulgação do podcast é feita por meio das redes sociais. Então, o Moura e a Elaine Angeli. Elaine. Então, Moura e Elaine. Primeira coisa, pensar qual o conteúdo do podcast, né? Diz que a gente tem diversos conteúdos. A própria reflexão que um padre faz, digamos, na igreja, eu posso estar fazendo e levando para a comunidade essa reflexão. Mas eu também posso produzir uma espécie de boletim das ações que a comunidade está fazendo. Tipo, em vez da gente fazer no encerramento das celebrações, aquele momento que a gente para, os avisos paroquiais, e a gente ficar lendo uma série de atividades que serão feitas na comunidade durante o período, eu posso estar produzindo um pequeno podcast, que é um áudiozinho, que eu vou divulgar nas diversas redes que a gente tem, né? Então, como é a divulgação? Eu posso divulgar pelo WhatsApp, eu posso colocar no Spotify, se eu crio um canal da própria paróquia, da própria comunidade, a gente consegue colocar no Spotify sem pagar, há canais que a gente consegue fazer isso sem pagar, mas também eu posso divulgar nas outras redes sociais que eu tenho. Hoje a gente consegue colocar, mesmo com uma imagem parada, consigo colocar no Instagram, consigo colocar no Facebook esse áudio que pode chegar a várias outras localidades, várias pessoas, né? Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, o próprio Spotify são canais que a gente pode estar divulgando, e o conteúdo diverso. A gente tem vários conteúdos que podem ser divulgados, produzindo um podcast, a reflexão do padre, ou, por exemplo, a carta do Papa é muito longa, mas eu posso dividir em vários pedaços e divulgar essa carta também por esses canais para que mais pessoas possam ter conhecimento. Então, são os espaços que a gente tem. Muita gente hoje não tem muito tempo para estar lendo, mas, por exemplo, no caminho para o trabalho, no ônibus, no carro, consegue estar ouvindo um áudio. Então, essas são as facilidades que a gente tem ao utilizar o podcast. Tem umas pessoas perguntando muito sobre como fazer podcast, mas o Marcos Túlios deixou aí um link da Escola de Comunicação Católica, pessoal, que tem aí várias orientações e dicas que facilitam aí essa missão. Vou passar para a Thalita
continuar as perguntas, depois a gente volta para a Joelma, que tem outras perguntas para ela hoje. Thalita. Tem uma pergunta aqui, Renê, que fala assim: quais estratégias usar para colocar essa cultura da escuta em nossas comunidades? E um outro usuário, o Marcos, perguntou como nós mesmos, membros da PASCOM, podemos cativar e chamar a atenção para que as paróquias prestem mais atenção à escuta da palavra. Renê, o que você pode nos falar sobre isso? Então, primeiro, para trazer, obrigado pela pergunta, eu vejo que trazer a escuta para as comunidades é você primeiro trazer as realidades, evidenciar aquelas realidades, né? As comunidades, você precisa, principalmente, pensar quais são as grandes dores, as grandes vulnerabilidades espirituais também daquela comunidade. Ou seja, trazer quais são os pontos fracos, né? Evidenciar isso. Então, a escuta, eu vejo que, sobretudo, você ter momentos de uma escuta fraterna, né, como foi feita várias vezes aí por algumas perspectivas pastorais recentes, é por aí, acolhedora, né? Simplesmente momentos de conversa, mas momentos, antes de tudo, de escuta. Eu acho que isso é muito importante nos nossos dias. Na perspectiva da pastoral, eu acho que, da pastoral de comunicação, acho que é muito importante que a gente tenha a possibilidade de escutar pelos nossos meios. Eu também atuo como comentarista numa grande rádio em Belo Horizonte, e essa rádio, eu sempre percebo que a grande vantagem do rádio é justamente que as pessoas entram em contato, as pessoas se manifestam mais e as pessoas, elas falam das suas realidades. Às vezes a televisão não consegue alcançar isso, às vezes a internet também não, e a rádio consegue. Então, é interessante porque eu vejo que captar esse real, que muitas vezes fica escondido, as pessoas não se abrem, pode ser uma estratégia muito, muito boa. Então, caminhar para a rádio, caminhar para esses diálogos, para a escuta, é isso que é realmente o ponto principal que nós devemos buscar perseguir, né? Ok, professor, obrigado. Boa reflexão também sobre esse assunto. E tem umas perguntas aqui para o padre Eduardo que vão no mesmo caminho, né? O Ailton Adriano de Viçosa, em Minas, pergunta como é que nós, pasconeiros, podemos utilizar a nossa escuta enquanto veículo evangelizador em nossa comunidade. E o Rodrigo de Torres pergunta se o senhor aconselha a implantação de um canal de escuta na paróquia ou se acredita que ficaria melhor a nível diocesano. Muito bem, são ótimas colocações. Acredito que aqui na paróquia em que sirvo, a Paróquia Nossa Senhora Salete, Porto Alegre, nós iniciamos a PASCOM faz alguns meses, quase um ano, assim, né? Iniciamos, na verdade, não, mas buscamos dar mais formação e encorpar melhor o trabalho pastoral. E tem sido uma experiência muito boa, porque os paroquianos, e aqui boa parte são pessoas de mais idade, e acredito que cada realidade tem a sua demanda, vem na PASCOM um canal facilitador. Isso é bom já, por um lado. Cria uma empatia com a proposta. Agora, a grande questão é a evangelização também, não ser apenas um canal assim, em vista de uma função, né? E isso tem se buscado, aquilo que a Joelma falou sobre a Carta do Papa, no sentido podcast, mas também existem outras maneiras, pelo Instagram, pelos stories, o TikTok, tem tantas plataformas. Então, vai se buscando aos poucos criar, mas o que eu quero dizer com isso? A PASCOM, conquistar o seu público, acho que é importante isso, fazer as pessoas terem empatia por vocês. E para isso tem que se mostrar o rosto, especialmente nos momentos rituais. Por exemplo, no final de uma celebração da missa, onde muitos dos nossos paroquianos, os fiéis, estão ali na igreja. Senão, muitas pessoas não têm essa capacidade de se vincularem mais naturalmente a uma página da paróquia, ou site, ou enfim. Então, fica uma dica dessas, uma coisa que a gente busca
também viver aqui, né? A Pascom conquistar o seu público, vamos usar uma linguagem bem prática assim. E depois a pergunta do nosso irmão de Torres, né? Acredito que hoje essas iniciativas mais locais são muito bem-vindas. Eu vejo como importante, sim, se pudesse criar uma pastoral da escuta na sua própria paróquia ou entre paróquias da sua área, em que as pessoas pudessem saber que tais e tais horários durante a semana, nesses lugares, haverá pessoas para essa escuta. Seria importante. Na nossa diocese tivemos algumas experiências em paróquias, às vezes alguns padres que faziam esse serviço, leigos, então, mas mais local, mais pontual, de novo, para que essa relação ela tenha mais rosto. A pandemia provocou muito distanciamento e muito aproximação virtual, mas a aproximação virtual ela é sempre muito deficitária do ponto de vista humano, existencial. Então, quanto mais face-to-face, melhor, né? Obrigada, padre. Agora, a nossa pergunta é para a Joelma. Ô, Joelma, tem algumas perguntas, principalmente mais técnicas, no nosso chat. Principalmente se pode disponibilizar a todos gratuitamente, né? Como se cria um próprio podcast e que se pode ser feito através das redes sociais. Essas perguntas foram feitas pelo Moura e Everton Macedo. E também tem uma pergunta bem interessante que o Ricardo, ele quer saber qual a diferença entre podcast e web rádio. Obrigada aí, Thalita. Vou começar pela última, a diferença entre o podcast e a web rádio. O podcast é um áudio que eu vou estar gravando e vou deixar ele disponível em uma plataforma. Que pode ser num site, pode ser no próprio Instagram, ele vai ficar ali disponível. A qualquer momento que eu quiser, eu posso ir lá e posso ouvir. Até mesmo no WhatsApp, embora a gente, muitos celulares, eles acabam, digamos, apagando, ou se a gente apaga o áudio. Mas eu consigo deixar ele disponível no meu WhatsApp também, ou no meu celular. Para quando eu tiver disponibilidade, eu posso ouvir. A web rádio é diferente, porque é uma rádio pela internet, né? Eu crio uma rádio, ela não tem a mesma estrutura de uma rádio que a gente vai chamar uma rádio no dial, né? Que é uma rádio física, né? Mas pela internet eu vou estar transmitindo rádio da mesma forma. Então eu vou ter que criar uma programação, toda uma programação, com diversos programas, com músicas diferenciadas, é uma rádio, digamos assim, uma rádio como outra qualquer. A diferença é que ela está na internet e ela precisa ser basicamente ao vivo, né? É claro que um ou outro programa eu posso colocar gravado, mas eu preciso ter uma programação, porque não dá para eu ter uma rádio, digamos, que vai funcionar de 7 da manhã a 8 da manhã, digamos. Isso não vai ser rádio, pode ser um podcast, né, que eu crio em 1 hora. A rádio não, eu tenho que ter uma programação mais extensa, que eu vou começar tipo 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã e até à noite. Ou, às vezes, ela fica até 24 horas no ar, né, mesmo que seja na internet. Eu tenho essa disponibilidade. Disponibilização, como eu posso gravar, como eu posso fazer. A gente tem diversos tutoriais, né? E aí o YouTube ajuda bastante a gente nisso, de como produzir. E nas próprias plataformas do celular, né? Eu posso baixar diversos programas que me ajudam a gravar, a editar, né? Tem celulares hoje que eles já vêm com essa facilidade, né? Eu gravo, eu edito, eu não preciso baixar programa nenhum, né? O próprio celular já me traz essa facilidade, que eu gravo, eu edito e ali eu disponibilizo para quem eu quiser, né? Então, há essa facilidade, mas se eu quiser algo mais profissional, que aí eu vou colocar uma música de fundo, né, que a gente chama de BG, então eu posso estar baixando um outro aplicativo na internet que vai ajudar bastante. Mas aí, canais são diversos, eu posso estar disponibilizando em diversos canais, site,
Se, por exemplo, a gente acessa o site da Pascom, já vi lá que tem alguns áudios que são disponibilizados, né? Que a gente pode chamar de podcast. Por exemplo, se a gente vai para o site da RCR, da Rede Católica de Rádio, a gente vai encontrar lá um canalzinho que são os podcasts, né? Que são os programas que estão disponibilizados lá. Da Rede de Notícias, se você acessa, também está lá, a gente tem os nossos podcasts, que são os programas que a gente veicula na rádio, mas que a gente deixa disponível lá para quem não ouviu naquele horário, que a rádio foi ao ar, você ouve a hora que você tem disponibilidade, a hora que você quer, e o que você quer ouvir, ainda tem isso. Isso, Gelma, obrigado. É uma das ferramentas, acho que mais utilizadas hoje em dia é o Anchor, né? Ele, inclusive, é o que é utilizado, já faz a distribuição para Spotify, Deezer e outras plataformas. Inclusive, a Pascom Brasil está aí com uma série sobre a campanha da fraternidade. Hoje o tema foi discernir, foi muito bacana a mensagem. A gente pode acessar qualquer uma das plataformas aí de streaming e ouvir os podcasts da Pascom Brasil. Eu queria passar agora duas perguntas que foram feitas pela Daniela para o professor René, que vai um pouco no sentido do que ele falou na partilha inicial, mas que eu acho que vale a pena reforçar um pouco sobre isso. Ela perguntou primeiro, professor, por que é tão difícil escutar o outro e até escutarmos a nós mesmos? Eu acho que está em completa sintonia com a reflexão do próprio Papa Francisco. E ela complementou, como ajudar uma pessoa que a cada dia prefere ficar na sua solidão e se sente feliz assim? Então, essas são perguntas aí complexas, mas que o senhor vai poder partilhar um pouco também. Obrigado, César. Obrigado, Daniela, e a outro participante. Bom, primeiro, por que é difícil que a gente pratique a escuta, né? Porque, no fundo, nós nos apressamos, nós tentamos dar solução a tudo, né? Nós tentamos racionalizar tudo, mas os grandes místicos aí da tradição católica, como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, por exemplo, os místicos espanhóis, já mostravam que a perspectiva do silêncio, a perspectiva do estar lá no abismo, escutar, se calar no deserto, né, é uma perspectiva que é muito mais profunda. Então, eu diria que nós tentamos apressadamente racionalizar tudo. Só que a realidade imanente, a realidade transcendente, ela está para além das racionalidades humanas. Então, nesse aspecto, nós não vamos conseguir alcançar as profundezas da alma, as profundezas da realidade, se nós não escutarmos. Ou seja, a grande perspectiva, né, de beleza que está na escuta é nós conseguirmos ser apresentado ao outro. O outro é a grande riqueza. E só quando a gente pratica essa escuta é que nós realmente, substancialmente, conseguimos ser a ele apresentado. Então, eu não gosto de usar a palavra conhecê-lo, porque conhecê-lo fica parecendo que eu estou captando toda a sua essência e estou resumindo todo esse outro. Não, o outro, ele traz uma dimensão de infinito. Então, nesse sentido, por isso que de fato, nós tendemos a primeiro racionalizar, falar e tentar compreender, né? E não escutar. Segundo, escutar a nós mesmos é difícil, porque muitas vezes nós mesmos temos uma profundidade que nós não damos conta. Tem muitos elementos que são não ditos, inconscientes, que às vezes nós não queremos entrar, que é doloroso, nós queremos sair da dor. Mas, meus caros, minhas caras, nós não conseguimos sair da dor se não abrirmos a ela, nos abrirmos a ela, ou seja, escutá-la. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós somos seres corpóreos, seres frágeis, seres vulneráveis. Uma vez que nós entendemos isso, nós podemos, sim, entender que
não precisamos ter as culpas que nós carregamos e entender nós mesmos um pouco, pelo menos parcialmente. Ou seja, aprofundarmos a escuta de nós mesmos. Isso é muito importante. Com humildade, com muita desconstrução de nós mesmos, muita busca por um nosso deserto. Isso está na nossa mística, né? São João da Cruz, por exemplo. Então, segundo, as pessoas que preferem a solidão, aí temos que diferenciar aquela velha diferença entre solidão e solitude, né? De fato, temos que ver o porquê disso, porque a pessoa pode estar fazendo uma experiência de escuta a ela mesma, uma experiência de buscar uma maior densidade humana, mas pode ser também uma fuga. Nós não podemos viver sem o outro, isso é um fato. Podemos, durante um tempo, tentar estar mais próximos a nós mesmos, né? As nossas experiências de retiros, de desertos, são experiências muito válidas no mundo de muito ruído. Mas tudo isso serve para estarmos num segundo momento com os outros. Não podemos buscar a felicidade isoladamente. Nós só podemos fraternalmente com o outro. Então, nesse sentido, as pessoas que insistem na solidão pode ser, muitas vezes, sintomas, podem ser fugas, podem ser aspectos depressivos, e que, então, precisamos incentivar essas pessoas a se abrir e até mesmo, muitas vezes, o mais importante, procurar ajuda psíquica, por exemplo, né? Essa é uma igreja em saída, uma igreja em interface com as humanidades, por exemplo, que o Papa Francisco insiste tanto. Obrigada, Renê. A próxima pergunta é para o Padre Eduardo. Padre Eduardo, no projeto Telepaz, qual foi a abrangência territorial? Apenas os paroquianos participavam? E, diante de alguns relatos de violência, como caso ocorreram, autoridades civis eram contactadas para amparar quem os procurava via telefone? Padre Eduardo, você pode trazer esses esclarecimentos para nós? Eu queria só complementar, Thalita, assim, eu queria perguntar como era a preparação, assim, para quem estava servindo nessa missão aí do Telepaz. Perfeito, são perguntas bastante importantes. Nós fizemos todo um tempo de preparação, começando pela tua questão, César, pela complementação, em que nós buscamos, dentro do possível, ajudar as pessoas a terem mais elementos para que, já a partir das suas experiências no contato pastoral, profissional, clínico, como eu disse antes, eram todas pessoas que já tinham uma experiência neste campo mais humano, de atendimentos, seja do ponto de vista religioso ou profissional, para que elas pudessem também se ater mais ao essencial da proposta, que era escutar. E a palavra escuta era muito importante, para evitar o quê? Que o padre quisesse aconselhar, que o psicólogo quisesse começar ali algum caminho, enfim, não era essa a nossa ideia de fato. A abrangência foi muito grande, até nos surpreendeu bastante. Existem questões culturais que também marcam muito isso. Nós tivemos assim, uma divulgação ampla nas mídias católicas no Brasil, por exemplo, nas grandes televisões, enfim. Então, tínhamos atendimentos de vários estados do país, né? Belo Horizonte, capital do Belo Horizonte, Pará, Nordeste, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, e também aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que nos surpreendeu, nem tanto, né, é que houve mais procura fora do nosso estado do que do nosso próprio estado. E aí vem um pouco essa questão cultural, de fato, do gaúcho, no caso, né, se sentir mais à vontade, ou no caso bem menos à vontade, de partilhar um pouco aquilo que ela estava passando, né? Então, houve essa abrangência a nível nacional, de muitos lugares, mas nos surpreendeu no primeiro momento, depois nem tanto, de que pessoas de fora, bem mais do que os daqui. E em relação a essas situações mais complicadas e drásticas, né, nós sempre buscamos passar os contatos das entidades, assim, os profissionais dessas questões, para que a pessoa buscasse auxílio também, né? Nós nunca falávamos assim, você tem que ligar para lá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não havia esses direcionamentos, era apenas um número, né? E depois nós, por exemplo, se alguém ligasse, nós dividimos em turnos, né?
Então, eu tinha um turno por semana. Aí a pessoa gostou de falar comigo, né? E queria de novo falar comigo na outra semana. Isso não tinha como acontecer. Eu fazia um jogo de cartas, assim, não embaralhava os turnos, justamente para não haver esses tipos de vinculações, porque não eram interessantes, né? Porque depois, a partir disso, começa a surgir outras questões, né? Mas claro que quando nós começamos a abrir o campo assim da escuta a tantas situações diferentes, sempre vai surgir algumas mais pontuais que necessitavam de nós uma atenção maior, pessoas que de uma maneira ou outra conseguiam ler os turnos e tentavam chamar um ou outro, ou pessoas que misturavam um pouco as funções, querendo que alguns voluntários resolvessem questões práticas para elas, que já que estão em possibilidade de sair de casa, enfim. Mas no tocante às questões mais sérias, a gente apenas apresentava os números. Por isso que eu dizia antes que isso também causa angústia, anseio em nós que estávamos ali, mas nós sabíamos qual era o nosso lugar de fala. E o nosso lugar era era apenas escutar de fato, sem se envolver demasiadamente com cada caso, por mais que, de novo, isso pareça ser difícil, e na verdade foi bastante difícil. Para concluir, por outro lado, também havia partilhas muito bonitas de pessoas que agradeciam muito por poderem partilhar coisas boas que estavam acontecendo na vida delas, naquele contexto, e que parecia que não fazia sentido falar com ninguém das pessoas que ela poderia falar. Isso também foi interessante na pandemia, né? Não só desgraças e situações tristes, mas muitas famílias tiveram, sim, situações bonitas, né? Pequenos ganhos humanos, e aí ligavam para o Telepaz e conseguiam partilhar conosco isso também. Padre Eduardo tem muitos comentários elogiando aqui, tanto está sugerindo que o senhor inscreva na próxima edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB, o serviço Telepaz, viu? Então, assim, para a gente encerrar as perguntas, tem 2 questionamentos ainda para Joelma e alguns que não são tão técnicos, mas são muito bacanas. O primeiro do nosso guru aí das redes sociais, Fabiano Facchini, que ele fez uma pergunta interessante, todos precisam de podcast? Né? Como saber se esse será um bom recurso de mídia para a realidade paroquial da gente? E a outra pergunta é a do Zé Padre, que ele pergunta, ele pede, na verdade, que você partilhe um pouco da sua alegria de evangelizar através do rádio. E assim a gente encerra as perguntas e depois a gente faz as considerações finais de tudo. Obrigada, César. Acho que a primeira pergunta, né? Todos precisam de podcast, é a gente conhecer a nossa realidade. Se eu conheço a minha realidade, eu vou saber se o podcast ele realmente funciona naquele espaço que eu estou trabalhando. Às vezes, não. Por exemplo, há lugares, e aqui eu vou citar o exemplo da minha realidade, há lugares aqui que é muito mais fácil eu trabalhar uma cartilha lúdica, com bastante figura, com mensagens curtas, e distribuir na comunidade, que se torna muito mais prático, muito mais educativo, do que propriamente fazer só um podcast. Muita gente, às vezes, não gosta de parar para ouvir, ou para escutar. Então, fica bem, bem complicado, principalmente se for muito longo. Tem muitos que não gostam, preferem ler, né? E também muitos gostam de ler e encontrar figura. Então, uma cartilha lúdica é muito mais prática. Essa experiência nós tivemos na época da pandemia, que a gente trabalhou a questão do podcast, né, para esclarecer o que era o coronavírus, como pegava, como se combatia, como se evitava a contaminação, mas a gente também preparou uma cartilha, pegando imagens muito da nossa região para distribuir para as comunidades, para que elas pudessem ler também. E aí a gente viu que o retorno muito maior foi com a cartilha, porque até as crianças pegavam a cartilha, achavam interessante e a gente conseguiu atingir um público bem maior. Então, é conhecer a nossa realidade. Não dá para eu chegar e pensar, eu vou criar um podcast, mas é essa a dinâmica da minha comunidade, então eu preciso conhecer como é que funciona, porque senão, às vezes, não vai funcionar.
É a mesma coisa já, vou fazer um plano de comunicação, meu plano de comunicação eu vou produzir um programa de rádio, um material de TV e um cartaz, né? E, às vezes, nenhum desses 3 vai funcionar. Se eu não pensar em outras dinâmicas, em outras peças que eu posso estar utilizando para estar atraindo o meu público, eu, às vezes, não vou conseguir atingir o objetivo que foi proposto. Então, é muito do conhecimento do local onde eu estou, da comunidade onde eu vivo e da realidade que eu estou vivenciando. Quando fala da alegria de evangelizar através do rádio, eu volto lá para o meu início de trabalho na comunicação radiofônica, né? Eu era agente de pastoral não da comunicação, mas da pastoral da juventude. Então, eu estava ali na pastoral da juventude e fui convidada a estar produzindo um programa de rádio que, na época, tinha, na nossa rádio católica aqui em Santarém, que era o programa de Jovem para a Juventude, né? Que era da pastoral da juventude, produzido pela pastoral. Então, eu fui muito na curiosidade, porque eu era bem jovenzinha mesmo, 16, 17 anos, e aí fui muito na curiosidade para saber como fazer tudo isso, né? E me encantei pelo rádio, não muito de estar ali naquele espaço pelo microfone. O encantamento veio quando a gente vai para a comunidade, para a ação pastoral, e a gente vê o retorno das pessoas. Eu te ouvi quando você fala, você é tal pessoa, né? E aí você começa a perceber qual a importância que o rádio tem na vida dessas pessoas. E aí eu me encantei por essa dinâmica que é o rádio, né? Muito mais do que um espaço de estar levando informação, mas um espaço de educação, né? Tanto que foi utilizado pelo grande educador que nós temos, que é Paulo Freire, através do movimento de educação de base. Eu acho que essa dinâmica, por isso eu me encantei pela educação, mas utilizando o rádio, né? A minha pesquisa de mestrado, ela é a utilização do rádio como recurso pedagógico nas escolas. Como é que as escolas podem estar utilizando isso? Então, eu não fujo do rádio, não consigo, eu estou no meio acadêmico como docente, mas eu não consigo deixar o rádio. Eu digo assim, metade de mim, metade do meu sangue é rádio e a outra metade é educação. Eu acho que os 2 juntos caminham nessa dinâmica. E quando a gente consegue evangelizar através do rádio, eu lembro que o meu primeiro diretor da rádio, ele dizia assim que nós estávamos numa grande paróquia, que o rádio era a grande paróquia que nós tínhamos, que nós podíamos estar fazendo os mesmos trabalhos pastorais sem estar na comunidade como um todo, mas estávamos numa comunidade muito maior, que era a rádio onde nós estávamos. Então, o rádio, para mim, é uma paixão enorme. Eu chego a emocionar quando eu falo sobre essa paixão pelo rádio. Joelma, muito obrigada pela sua partilha. Eu entendo a sua emoção pelo rádio, eu tive uma breve passagem pelo rádio e é realmente apaixonante. Eu agora quero aproveitar e chamar o nosso coordenador geral da Pascom Brasil, o Marcos Túlios. Marcos, compartilha com a gente um pouquinho do que você achou desse Conexão Pascom, quais são as suas palavras para esse evento nosso que realizamos hoje. Bom, eu quero agradecer, né, a vocês que nos oportunizaram essa bela partilha, diferentemente dos nossos outros eventos, das outras atividades, que eu costumo ficar mais aqui na ativa, hoje eu fiquei na escuta, né? Fiquei aqui acompanhando as partilhas e também escutando quem está participando no chat, né? Acompanhando as perguntas aqui. Hoje foi um pouquinho do meu trabalho, o Kaiser fazendo a parte técnica aqui com a gente. Eu quero agradecer muito a Joelma, ao Renê, ao Padre Eduardo, pela rica partilha e por nos ajudar a assentar essa dimensão da escuta que o Papa Francisco nos chamou a atenção deste ano, né? De toda a igreja no contexto do sínodo sobre sinodalidade e de nós comunicadores, né? Ou seja, a escuta ela é primordial na comunicação. E aí nós podemos perceber, né? Eu sou um apaixonado também pelo rádio,
domingo nós celebramos o Dia Mundial do Rádio, né? Agora vamos celebrar o centenário de criação. Eu comecei a fazer rádio com 12 anos, então já são mais de 20 anos aí ligado no rádio, em rádio comunitária, então é uma paixão. E que bom que a gente teve essa oportunidade, né? Quando nós olhamos para a experiência do outro, e foi isso que a gente quis salientar aqui, nós crescemos. Às vezes a gente quer pensar só numa formação conteudista, mas a partilha, o quanto ela nos enriquece, porque ela nos faz diminuir a pressa para que a gente possa escutar. Então, ouvimos a experiência do rádio, da Amazônia, passamos aqui por Belo Horizonte, ouvimos a experiência também acadêmica, profissional do professor René, e chegamos até Porto Alegre para ouvir essa experiência de escuta do Telepaz com o Padre Eduardo. Então, tivemos esse abraço tão generoso e aconchegante sobre a escuta. E aí também com essa riqueza do sotaque do Rio Grande do Norte e de São Paulo, né? César e Thalita nos conduzindo, também o Padre Tiago. Então, é muito bom. E eu estou vendo aqui que o chat não para, né? Então, é muito bom ver essa interação, essa partilha. Essa é a primeira conexão do ano. No segundo semestre, nós temos as outras 3, em setembro, outubro e novembro, dos outros 3 eixos: espiritualidade, articulação e produção. Essa nos prepara para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e nos próximos dias nós iremos distribuir digitalmente o subsídio, né, para a celebração do Dia Mundial. Está muito rico, muito bem preparado, ele seria lançado hoje, mas para a gente finalizar com mais atenção e carinho, nós vamos divulgar nos próximos dias. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso portal da Pascom Brasil. Então, externo aqui o meu agradecimento, e como foi bom escutar a vocês que partilharam conosco, a quem também partilhou aqui no chat, e ao GT de formação, o grupo de trabalho de formação da Pascom Brasil, coordenado pelo Padre Tiago Barbosa, do qual participam o Kaiser, o César, a Thalita, o Gabriel, o Mihail, a Thalita Salgado, a Fernanda, o Padre Douglas e a irmã Ivonete. Acho que eu não esqueci de ninguém. Deixa eu me conferir aqui no grupo. Isso, não esqueci de ninguém, não. Então, quero agradecê-los também pela generosidade em colaborar conosco nesse grupo de trabalho tão importante que é o GT da formação. No mais, obrigado, viu, pela condução. Agora a bola está com vocês novamente. Obrigado, Marcos. Assim, é uma alegria te ouvir também essa noite e dizer que eu estou muito feliz de conduzir uma mesa que fala de rádio, de universidade e de igreja, que são 3 dimensões que fazem parte da minha vida, né? Que trabalho numa emissora universitária. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu queria passar para as nossas considerações finais, 1 minutinho para cada um, para vocês fazerem aí um fechamento dessa noite que foi tão rica. Então, vamos começar pela Joelma, depois o professor René, e depois o Padre Eduardo. Joelma, contigo. Bom, eu só tenho a agradecer o convite, convidá-los também a conhecer a nossa região, quem tiver a oportunidade. Marcos Tudos também está convidado a estar conosco em algum momento, para a gente estar conhecendo, para conhecer de perto aqui o nosso trabalho. E dizer que, assim, eu estou no rádio, mas eu também estou dentro da pastoral. Eu acho que, uma vez pastoral da comunicação, pastoral da juventude, a gente passa também por outras pastorais, pastoral da comunicação, ajuda aqui na diocese também na formação de algumas pastorais, e a gente está aqui à disposição, que precisar, a gente se coloca à disposição também. Muito obrigada, e dizer assim, que para a gente escutar, eu gosto muito da frase do Pequeno Príncipe, que diz que é preciso ver com os olhos do coração, e agora com o Papa Francisco dizer escutar, né, com o coração, né, para que a gente esteja cada vez mais próximo do outro, e no mundo que a gente está vivendo hoje é necessário e urgente estar ao lado do outro. Obrigado, Joelma. Professor René? Bom, queria agradecer
Joelma, Padre Eduardo, pelas palavras, Thalita, César, pela condução, Marcos Túlio, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E queria deixar a mensagem de que, de fato, a escuta é aquela dimensão que revela um mistério. E, nesse sentido, ela leva o ser humano à sua dimensão mais profunda. Então, vamos escutar mais, vamos buscar não ter pressa, vamos buscar as profundezas e não ficarmos no lado raso que o mundo atual já propõe tanto. Vamos para as profundezas, como Francisco nos mostra. Obrigado, professor Padre Eduardo. Gratidão a todos por essa rica partilha, esse tempo tão bonito que nós passamos, passou tão rápido. Grandes partilhas, de modo especial a Joelma, o Renê, mas a todos vocês que também nos enriqueceram com perguntas, também com outras possibilidades a partir daquilo que se apresentou. E deixo essa mensagem: em um mundo cheio de expressões de muros, de obstáculos, que Pascom seja sempre ponte, que possa sempre vincular as pessoas, uni-las e, acima de tudo, esperançar, que esse verbo possa nos ajudar, porque ele tem tudo a ver com aquilo que nós professamos na nossa fé. Um forte abraço a todos aqui do Rio Grande do Sul e que possamos sempre manter esta unidade na nossa missão, que é evangelizar. Muito obrigada, padre. E eu convido o padre Tiago, que é o nosso coordenador do nosso GT de formação. Padre Tiago, você tem alguma consideração para partilhar conosco? A consideração e a palavra final da nossa noite é gratidão. A comunhão, nos ensina o Papa Francisco, ela é resultado da escuta mútua de irmãos. E foi o que nós fizemos nesta noite. À luz dessas excelentes reflexões dos nossos assessores, e por isso, mais uma vez, agradecemos de coração a Joelma, ao professor Renê, o Padre Eduardo, agradecemos ao Marcos Túlios, a Pascom Brasil, a cada pasconeiro, a cada pasconeira que dos 4 cantos do nosso país deixaram-se conduzir com o coração e tiraram um tempo para ouvir. Muito obrigado a todos. Gratidão também ao César, à Thalita, por nos conduzir nesta noite. E para bem encerrarmos, vamos concluir com a nossa oração e a bênção final. Padre Eduardo, o Senhor pode nos conduzir em oração e nos conceder a bênção? Para Padre Tiago, a nossa missão. Vamos juntos, convido Padre. A todos, muito obrigado. Então, convido a todos aqui na conclusão desse tempo tão rico de partilha da Pascom Brasil, como falávamos e falamos bastante, a necessidade de esperançar, mas na raiz disso está a necessidade de expressar e construir a comunhão entre nós. Então, vamos rezar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria, nossa mãe, de São José, seu esposo, desça e permaneça sobre todos vós a bênção do Deus Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz.